A próxima superfície que nós vamos aprender a dimensionar consiste no leme que é responsável ali pelo controle direcional da aeronave, está posicionado no estabilizador vertical. E aqui está a nossa tabela de conteúdos, dimensionamento do leme, como sempre aqui no nosso live script. Tá? Então, como sempre, aqui para o dimensionamento da superfície de controle, estamos usando o SADREI. E agora a gente vai começar a comentar sobre o dimensionamento dessa superfície. Então, seguindo aqui, conforme o próprio SADREI vai mencionando, e obviamente de forma mais resumida, para você entender a ideia, porém todo o desenvolvimento matemático que vai ser apresentado ali para frente ainda, fica a teu critério, está estudando, se aprofundando para entender como é que funciona assim, a modelagem, no caso. Aqui, então vamos para os fundamentos do design do leme. Deixa eu ver se acho que começa antes aqui. Só deixar marcado no livro. Design do leme, a página 685 do PDF. No PDF não, no livro. Então, beleza. O leme é responsável pelo controle e trimagem direcional em várias condições de voo. Controle e trimagem direcional da aeronave em várias condições de voo. Porém, existe interferência entre essa superfície e o elétron. Logo, é uma boa prática de mencionar a superfície simultaneamente. A gente ainda não vai comentar isso aqui agora, mas, de fato, o movimento de guinada do leme vai afetar ali o movimento de rolamento do aileron, e o movimento de rolamento do aileron gera também um movimento de, de guinada, que tem que ser compensado pelo leme. Assim como o profundor, o leme é uma superfície de controle de deslocamento, enquanto o aileron é uma superfície de taxa de controle, que a gente vai estudar depois. Porém, ao contrário do profundor, o leme possui deflexões simétricas. Então, o leme vai ter deflexões tipo 20-20, 25-25, 30-30, enquanto o profundor vai ter deflexões mais baixas para estar deflexões mais altas ali, o delta E up durante a decolagem vai ter os valores maiores que o delta E down. Então, para cima e para baixo não vão ser simétricos, ao contrário aqui do leme. Logo em seguida aqui a gente tem uma representação de uma aeronave que em direção voando, nós temos o vento relativo em direção à aeronave e um momento resultante do centro de gravidade, que é devido aqui, nesse caso, a deflexão para a esquerda do leme. Nós temos a força resultante devido a essa deflexão e um momento atuante aqui no sentido anti-horário. E aqui a gente pode fazer uma convenção de sinais. E o que a gente pode extrair dessa convenção é que uma deflexão positiva do leme é definida para a esquerda do piloto. Defletir o positivo quando está à esquerda do piloto. Sem segredo. E essa deflexão vai resultar em uma força lateral positiva, que é esse LV aqui, defletir, aumentou o arqueamento, então você aumenta a para cima. Então, se a deflexão é positiva, a força vai ser positiva. Porém, o momento de guinada negativo, no sentido anti-horário. E aqui faz sentido, porque você defletiu, no caso o piloto defletiu para a esquerda, aumentou o arqueamento aqui da superfície, ou seja, começou a gerar mais sustentação para essa condição. Antes essa sustentação era nula, pelo fato do aerofólio ser simétrico. No momento que você aumenta essa deflexão, a sustentação vai fazer com que a aeronave vai ter como consequência essa rotação aqui no sentido anti-horário. E esse sentido anti-horário aqui é um momento de guinada negativo aqui no centro de gravidade da aeronave. Durante o dimensionamento, os seguintes parâmetros devem ser especificados: a área, que é tranquilo, o trapézio, no caso, corda na raiz, perdão. A área não é referente ao estabilizador vertical, é referente ao leme, vai ser um retângulo aqui, ou seja, a base maior vezes a base menor. Base vezes a altura. E aí a gente tem a corda na raiz, a gente tem a envergadura e a deflexão máxima, tanto para a esquerda quanto para a direita, que serão simétricas. A não ser que você, por exemplo, coloque uma incidência ali
o teu estabilizador vertical. Coloque ele inclinado mais para um lado, pelo fato de você saber que o seu motor está gerando um fluxo muito grande de ar, e aí você precisa pensar isso com vertical. Mas, no geral, a deflexão aqui é simétrica. E aqui nós temos a localização da borda interna do leme, BRI, que é a distância entre o ponto de fixação aqui na corda da raiz, o limite da raiz, da leme. Então você vê que ele pode ser inteiriço ou parcial em relação ao estabilizador vertical. Então a gente também tem esse tipo de opção ali para o profundor. Aqui também pode ser. Não, é um pouco diferente ali do balanceamento que a gente pode estar fazendo no estabilizadores e na superfície de controle. Mas aqui a gente tem a nossa representação. Aqui embaixo temos a corda na raiz do estabilizador vertical, CR vai representar a corda do leme, BR vai ser igual a BV, nesse caso, no caso de uma superfície inteiriça aqui em relação ao vertical. E aí nós temos aqui também a corda média aerodinâmica do estabilizador vertical e o seu centro aerodinâmico. E por fim, a corda na ponta do vertical. Ou seja, a corda na raiz do leme é igual a corda na ponta do leme. Sem segredo aqui. E a diferença para a parte aqui da esquerda seria um pouco menos convencional. A gente vê que existe uma distância BRI do leme até a raiz. Então é um parâmetro que pode vir a ser especificado caso seja necessário. Só que isso aqui a gente diminuiu a área de uma forma e tem que compensar com corda. Aí você percebe aqui que você precisa cumprir aqui uma mesma quantidade de área e devido a isso você acaba tendo que pegar mais área para um trapézio de base maior e menos área para um trapézio de base menor. É uma estratégia para você fazer esse dimensionamento. E aqui embaixo a gente tem do SADRAE valores típicos de geometria para aeronaves maiores. Não tem muito que extrair daqui, assim. Mas o que a gente percebe é que o vento cruzado aqui está entre 34 e 43 graus, entre 30 e 40 graus. E a gente já vai ver se isso é aplicável ou não no aerodesign. E tem um ponto que eu deixei de comentar aqui, nessa parte de convenção dos momentos. É muito importante no relatório você deixar explícito qual que é a sua convenção de sinais ali. Então você vai basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no momento que você for fazer análise. Aí você vai comentar algo para efeito de análise, na análise dada, deflexão para a esquerda é positivo, força resultante dessa deflexão é positiva e o momento aqui vai ser negativo. É muito importante você explicitar isso daqui, porque os resultados podem dar errado. Em seguida, tem os fundamentos do design do leme e um fluxo de projeto. Aqui, esse fluxo, dado pelo SADRAE também, de identificar e definir os requisitos de trimagem e controle direcional. Aqui que você vai estar definindo, a gente quer dimensionar o leme para quê? Para aterrissagem de vento cruzado, curva coordenada, para recuperação em parafuso, são alguns parâmetros. E aí, no caso do Urutau, a gente sempre trabalha com aterrissagem de vento cruzado, porque a aeronave é monomotora, ou seja, você não vai precisar fazer o teste de um motor falhar o motor e compensar com o leme. Então, em resumo, a gente fica só com a deflexão necessária para a aterrissagem de vento cruzado. E a curva coordenada também, que é importante. Em seguida, nós temos a listagem dos dados necessários, geometria, posição, centro de gravidade. Depois nós temos aqui qual que vai ser a função de controle mais crucial do leme. No caso, para uma aeronave monomotora, vai ser aterrissagem de vento cruzado. No caso de um bimotor, tem que ser uma condição de tração assimétrica. Aí, no caso de... Me esqueci o nome da aeronave, essa condição. Spinable. É aeronaves que podem entrar em parafuso. Eles vão ter que ter uma atuação do leme específica. Em seguida, quantificar os requisitos de design do leme baseado na função mais crucial. Um pouquinho difícil de entender aqui, mas basicamente é saber descrever matematicamente que você vai querer resistir a uma determinada quantidade
de ventos por nós. Você vai querer pousar com tantos nós de vento cruzado. Então vem a determinação da envergadura do leme, estabelecimento da envergadura da deflexão máxima e calcular a corda baseada na função mais crucial. E aí tem um fator de decisão aqui. É necessário que a corda do leme seja maior que a do estabilizador vertical? Se é sim, aí você tem que recomeçar. Se não, você continua. E aí ele pergunta, o design atual satisfaz requisitos não outros requisitos não possíveis? Aí se disser que sim, beleza. Se for não, vai ter que identificar a condição mais crítica dentre elas. Em seguida, nós vamos fazer uma leitura aqui da FAR. E, de acordo com a FAR, parte 25, seção 25, 147, deve ser possível, com as asas niveladas, guiar em direção ao motor operacional e fazer uma mudança razoavelmente repentina no rumo com segurança de até 15 graus em direção ao motor inoperante. Isso deve ser mostrado a 1.3 de velocidade de stall para mudança de rumo de até 15 graus. Com motor crítico ou inoperante, só hélice na posição de arrasto mínimo. Potência necessária para voo nivelado 1.3 VS, mas não há mais que potência máxima contínua. Se de gravidade mais desagradável, no caso, sempre o dianteiro ali. Trem de pouso retraído e flaps em posição de aproximação. E o peso máximo de pouso. Então, são essas umas considerações que a gente está fazendo. E aqui fica um pouquinho embaçado esse comentário. Mas são só algumas considerações assim, que ele te apresenta, te introduz, mas você não vai precisar estar tendo 100% de certeza que você está passando por tudo isso. E aí nós temos as 6 maiores funções leme estão em função de fase de voo e tipo de aeronave. Aterrissagem de vento cruzado, a aeronave deve manter o alinhamento com a pista durante a condição de voo cruzado. Isso em qualquer tipo de aeronave. Você vai pousar, vai ter que manter a aeronave alinhada com a pista de alguma forma, ou alinhar durante o procedimento de pouso, no momento que a aeronave pousa em solo, ou você pode mitigar isso enquanto você estiver se aproximando para pouso. E todas as aeronaves passam por isso que é geral esse requisito aí, de manter o alinhamento com a pista durante o procedimento cruzado. O controle direcional deve balancear a tração assimétrica de aeronaves multimotores, e isso daí a gente já viu. Se ela for bimotor, ela vai puxar mais um lado que o outro, vai tender a gerar um momento de guinada, e esse momento de guinada vai ter que ser suprimido por deflexão do leme. Próximo trata-se da curva coordenada. A aeronave deve se realizar a curva coordenada, todas as aeronaves. A curva coordenada nada mais é do que uma curva, não deixa de ser, ou seja, o aileron defletiu e ele começou a realizar, e a aeronave começou a realizar a curva, inclinou ali. Então, se ela começa a inclinar, ela também, de acordo com a teoria e a prática, ela vai estar guinando, vai ter um movimento de guinada ali devido ao arrasto. O arrasto vai ser um pouco diferente para cada um dos lados da geometria. E isso deve ser corrigido. Bom, e a forma na qual é corrigida é através da deflexão do leme. Recuperação de parafuso não é muita preocupação para o design, não é preocupação na verdade para o design. E ela diz que a aeronave deve ser capaz de supor a rotação e se recuperar de parafuso. Isso aqui é para aeronaves específicas, que são as pneumáticas, acho que é assim que se fala. Mas o Sodrey também dá todo o cálculo aqui para essa condição. E por fim, a guinada adversa. E ela diz que o NEM deve ser capaz de sobrepor a guinada adversa gerada pelos ailerons para todas as aeronaves. O que acontece é que quando o NEM deflete, ele vai refletir deflexões diferentes para cima e para baixo. E se não for feita uma solução, que a gente já vai ver, a área que defletiu para baixo vai gerar mais sustentação e mais arrasto. Então, conforme a aeronave voa, esse lado da asa vai ficando mais para trás, vai sendo arrastado para trás. E aí a gente precisa encontrar uma forma de compensar isso daí.
No caso, a guinada inversa. A gente já vai ver alguns métodos. E antes de eu continuar, eu vou parar o vídeo aqui. E aí a gente vai dar continuidade. Aqui, esse 6 é para planadores, não é a questão do Urutau. Então por isso que eu vou fechar sem comentar. Logo, uma condição será mais crítica que a outra dependendo do tipo da aeronave ou missão. Então, acabou. Tem muito o que discutir aí. Então fecha essa, volta na próxima.